Eu sou um fazendeiro urbano. Melhor dizendo, eu faço parte de um grupo de fazendeiros urbanos. E acho que a gente enfrenta no dia a dia a mesma dificuldade, as mesmas coisas que acontecem com qualquer um que trabalha na área agrícola. Eu acordo todo dia de manhã, e o povo que trabalha comigo, o pessoal que faz parte dessa equipe, e a gente, 6 horas da manhã, tem que ordenhar cabras, a gente tem que cuidar das galinhas, a gente tem que limpar o galinheiro, tem que regar as plantas, se preocupar se teve geada, a gente tem que ver se tem água suficiente, se os animais têm alimento. Mesma coisa que um fazendeiro faz no meio rural. Eu faço isso dentro de uma cidade, em Curitiba, com 2 milhões de habitantes, num bairro super cheio, com a maior explosão imobiliária acontecendo. Num lugar muito pequeno. A diferença de um fazendeiro urbano para um fazendeiro convencional é que a gente trabalha em áreas bem pequenas. A área na qual eu trabalho é uma área de 300 metros quadrados. E nesse lugar, todo dia, às 8 horas da manhã, a gente, eu, uma parte da equipe, todo mundo, a gente sai num raio de 3 quilômetros e vai buscar aquilo que o pessoal chama de lixo e que a gente chama de resíduos orgânicos, nesse raio de 3 quilômetros, e todo mês a gente coloca nesse quintal, que é menor do que o lugar onde a gente está, 3,5 toneladas de resíduos orgânicos num quintalzinho de 300 metros quadrados. 42 toneladas por ano a gente coloca ali. E a gente faz isso, e desse lugar de 300 metros a gente consegue tirar mais ou menos 3 toneladas de comida por ano. Se você quiser pensar em hectares, seriam uns 90 hectares, uns 90 toneladas por hectare. E a gente tem essa luta diária de fazer, de ordenhar cabra, de fazer queijo, de produzir sabonete com leite de cabra, de comer coelho, produzir escargot, comer ovo caipira na cidade, ovo urbanira, né? Aliás, eu produzo ovos que não têm cheiro. Todo mundo gosta de ovo aqui, eu acredito, mas o problema é o cheiro que dá na casa. E sempre que vão alunos lá em casa, eu tenho o hábito de abrir um ovo e falar, sente o cheiro. E não tem cheiro. Mas é porque eu não bati o ovo, aí eu bato o ovo. E não tem cheiro. Mas deve ser porque eu não fritei o ovo, aí eu frito o ovo e não tem cheiro. O pessoal pergunta por quê? Bom, primeiro porque minhas galinhas não são usuárias de droga. Como elas não são usuárias de droga, elas não estão sujeitas a se contaminar com coisas que não são legais. E outras é que elas não comem soja, porque galinha não come soja na natureza. E elas não comem farinha de sangue, farinha de pena, farinha de osso, farinha de bicho, farinha de víscera, nada disso que acaba passando, sabe, um cheirinho ruim. Elas comem frutas, vegetais e comem algo que é inédito para as galinhas hoje em dia. Elas comem minhoca, que é uma coisa raríssima a galinha comer hoje em dia, o que faz que a gente tenha ovos muito interessantes. Mas isso tudo que eu faço é só o que eu faço. Tem um monte de gente, tem um movimento enorme de agricultura urbana acontecendo no mundo inteiro, explodindo, principalmente para aqueles que já acordaram que algo vai dar bastante errado. A gente dizia que algo ia dar bastante errado há 8 anos atrás e o pessoal chamava a gente de maluco, e basta lembrar que talvez vários de vocês lutando pela plena empregabilidade tenham que pensar nos 54,2% de desemprego na Espanha nesse momento, e pensar que bolhas acontecem lá e em outros lugares também. Lógico que não aqui no nosso país, que provavelmente não vai acontecer nada, nós estamos aqui no sucesso absoluto. Mas a gente continua insistindo que a gente está fazendo isso, mas é só o que a gente faz. Acabou. Na verdade, o importante é por que eu faço e a partir de que plataforma a gente faz isso. A gente entende que tem uma crise ambiental acontecendo no mundo. E ao contrário do que você ouve todo dia dizer, eu não acredito em hipótese nenhuma que a gente tem um problema ambiental no mundo. Nós temos uma crise ambiental, mas nós não temos um problema. E a razão pela qual nós não temos um problema ambiental é que se nós tivéssemos um problema ambiental, é da natureza dos problemas terem soluções. Todo problema tem solução. E sempre que eu digo que eu estou lidando com um problema, esses são os meus coelhos. Todo dia que eu estou lidando com um problema, eu vou chegar na minha solução. Na verdade, nós lidamos com um dilema. Um dilema é completamente diferente de um problema. Um problema é quando você bate o carro. É um problema, solução, conserta. O problema é quando você perde o emprego. Solução, arruma outro. O problema é quando você perde o namorado ou a namorada. Arruma outro. Tem solução. Um dilema é quando você perde um filho.
Um dilema é quando você perde os braços. O dilema é quando você tem uma doença terminal. O dilema é quando está anunciada a sua morte. O dilema é quando você está diante de alguma coisa que não tem solução. Não tem como colocar um filho no lugar de outro. Um dilema clama por uma resposta, não por uma solução. E as respostas são sempre as respostas possíveis. E a qualidade da sua resposta é que vai permitir que hajam possibilidades. As possibilidades vão ser tão maiores quanto maiores e melhores sejam as suas respostas e a qualidade delas. Aliás, é bom lembrar quando essa palavra responsabilidade e meio ambiente, aliás, eu nunca uso a palavra meio ambiente, primeiro porque o ambiente é inteiro, para começo de conversa, mas mais do que isso, isso revela que o ambiente é o palco onde eu enceno. Eu prefiro usar, na minha tradição a gente usa um outro nome, mas eu prefiro usar o nome comunidade da vida. Responsabilidade para com o meio ambiente, primeira coisa a gente precisa lembrar que responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. A maioria de nós aprende que responsabilidade é dever, é ordem, é saber cumprir horário. Responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. Responsabilidade. Nesse sentido, quando a gente olha o que a gente tem feito tradicionalmente no mundo, a gente vai descobrir que a nossa habilidade de dar respostas nem sempre é a melhor possível. Desde a Revolução Industrial, a gente tem tido, e antes também a gente já tinha essa visão, ela só se extrapolou dos limites, nós temos tido uma resposta habitual com relação àquilo que se chama meio ambiente ou comunidade da vida. A gente atua como mineradores, já notaram? A terra é uma fonte de recursos inesgotáveis, de onde a gente pode sacar tudo que a gente precisar, a gente pode explorar tudo que a gente puder do ar, da água, do sol, do vento, do subsolo, do solo, tirar. Isso tem sido tradicionalmente a resposta, ou o grau de habilidade, a resposta que nós temos dado. Bom, há cerca de uns 40 anos atrás, quando a maioria de vocês talvez não estivesse por aí, alguém percebeu que, a gente minerou demais. Uma parte continua insistindo que não, que a Terra continua sendo uma fonte inesgotável de recursos e a santa tecnologia nos resolverá todos os problemas. Basta calma e tempo. Continuamos minerando, tirando do fundo do oceano, do fundo do solo, tudo aquilo que a gente precisa, mas algumas pessoas começaram a falar, não dá. E aí, o ser humano assumiu uma segunda posição, não só de minerador, mas de administrador, dizendo assim, olha, a gente precisa saber e otimizar os recursos de modo que nós possamos atender as nossas necessidades e as necessidades das gerações futuras. E a gente começou a pensar, bom, temos que ser bons administradores. Na verdade, o que a gente faz no fundo do nosso quintal, essa é minha filha querida, com o sol, o que a gente faz no fundo do nosso quintal é a resposta que a gente entende que deva dar. Mas talvez eu pudesse usar uma outra metáfora para explicar para vocês, que é a metáfora da música. Se você pensar, para entender o que é essa coisa de ser minerador e de ser administrador, a metáfora da música, que daqui a pouco a gente vai ouvir, ela é uma... Não bota para tocar isso ainda. A metáfora da música é assim, um minerador é como alguém que canta alto. Imagina alguém que sabe colocar a sua voz e extrapolar os limites, sabe usar muito bem, e além daquilo que um ser humano consegue ir. Uma diva normalmente consegue fazer isso, um super tenor consegue estar sozinho no palco. Isso é um minerador, alguém que consegue ser eficaz, eficiente na capacidade de cantar e de cantar alto. O administrador é aquele que canta bem. Ele sabe otimizar os recursos de palco, de som, ele consegue fazer o máximo com os recursos que tem e consegue dar um belo espetáculo para a plateia. Mas aqui na nossa tradição no Brasil, talvez a gente tenha uma outra forma de fazer música que seja diferente de cantar alto, de cantar bem, que é o samba. Eu sou do Rio de Janeiro e lá o samba é forte, mas você pode cantar samba alto e você pode e deve cantar samba bem e dá para fazer um espetáculo, mas a experiência do samba só é realizada quando você aprende a cantar junto.
Aliás, numa roda de samba que acontece sempre num fundo de quintal, porque se você foi num espetáculo de samba, você viu samba na avenida, é bacana, mas a experiência do samba é no fundo do quintal. Ali no fundo do quintal, se alguém cantar alto ou se alguém ficar se mostrando para cantar bem, acaba o samba. Porque tem o velhinho, tem a criança, tem o jovem, tem todo mundo, tem o prato, tem o pandeiro, mas tem a caixinha de fósforo, e todo mundo canta, cada um do seu jeito, e todo mundo canta de maneira harmônica. Quando eu falei de responsabilidade, cantar junto tem a ver com entender que nós não temos responsabilidade sobre o meio ambiente. Nós não somos o dono da coisa. Responsabilidade ambiental é característica, por exemplo, dos minerais. Os minerais têm a habilidade de dar resposta baseada nas leis físico-químicas que os regem. Eles vão responder, minerais vão responder de acordo com a física e com a química. Vegetais têm uma habilidade de dar resposta baseada no seu código genético, na capacidade que ele tem de responder à luz, ao ar, à água, ao solo, aos minerais que estão dissolvidos no solo e também às leis físico-químicas. Os animais têm leis físico-químicas que os seguram, têm uma programação genética, mas têm além disso instintos, os animais superiores, e emoções. Alguém já viu um cachorro alegre? Ou triste? Ou sentindo falta do dono? Eles têm emoções. Nós, seres humanos, assim como eles, temos leis físico-químicas, temos programação genética, temos instintos, temos emoções, mas temos uma capacidade que deveria ser o alimentador das nossas respostas. A habilidade de nossa resposta depende da nossa consciência. A consciência que a gente tem de si próprio, a autoconsciência que até onde a gente saiba, só nós temos nesse planeta, e a consciência do outro. Aliás, basta lembrar como a gente vai perdendo isso quando a gente entra com o celular ligado alto dentro de um ônibus, né? A gente esquece a consciência do outro que está ali, que não está necessariamente querendo ouvir aquela música. Aqui tem um vídeo pequeno que eu queria que vocês ouvissem para ver como é que alguém consciente da responsabilidade que todo mundo tem e da possibilidade que todo mundo tem, como que alguém que canta alto, como a Marisa Monte, que canta bem como a Marisa Monte, observa o que vai acontecer quando ela, numa roda de samba, começa a puxar um samba e ela some e se integra nos outros. Vamos ouvir esse vídeo. Me moveu a certeza que sabe que a vida ia ser melhor com esses sambas. Vocês notaram que a diva abriu mão de cantar alto? Ela puxou, deu um passo para trás, cantou bem, todo mundo entrou, cantou junto, todo mundo se alegrou. A nossa responsabilidade no ambiente é entender que nós não somos os responsáveis pelo ambiente, mas nós temos sim a possibilidade de dar algumas respostas aonde a gente está. Se a gente, sobretudo, entender que a gente não tem aqui que dar uma resposta, uma solução para o problema ambiental. A gente tem que dar uma resposta, essa resposta não é nossa, mas é coletivamente construída com os minerais, respeitando os seus limites físico-químicos, com os vegetais, dentro da sua programação genética, integração de espécies, não com a maldita monocultura diabólica. A gente tem que entender que os animais têm sentimentos e instintos a serem respeitados. E mesmo quando aqueles de nós que comem carne deveriam estabelecer uma relação de muito respeito na hora de que eles deixem de ter a sua vida para que nós tenhamos a nossa. E que a gente possa entender que a nossa responsabilidade é junto com a deles. Nós não somos nada demais. Para que a gente possa fazer e ter alguma diferença nesse mundo, para cantar junto com o meio ambiente, eu queria te dar uma dica. As pessoas me perguntam como é que você vai alimentar o mundo com o seu modelo. Eu só vou responder essa pergunta no dia que os caras da Monsanto ou os caras de qualquer outra multinacional me responder como que a Revolução Verde vai dar conta de 1 bilhão de famintos que eles produziram, sobretudo na África. Aí eu me disponho a responder como a gente pode fazer. Porque essa é a cilada. Enquanto você pensar que você tem que dar conta do mundo, faz isso não. Pensa no fundo do seu quintal. Pensa na sua família. Todo dia eu almoço com 3 famílias,
somos 3 professores, nós almoçamos juntos, toda a gente come alguma coisa gostosa, alguma coisa que vem das nossas cabras, são 7 cabras no quintal, são 25 galinhas, são 30 coelhos, são não sei quantos escargóis, 1.495.237 minhocas, que eu contei ontem antes de vir para cá. E elas nos ajudam a processar tudo isso. Sabe por quê? A grande cilada é achar que a gente vai conseguir fazer o vento soprar, ou que a gente vai poder direcionar o vento. Nós não podemos fazer isso, isso não está no nosso alcance. Agora está completamente no nosso alcance, está com as velas preparadas e com o barco arrumado para quando ele soprar a gente poder andar. Era isso que eu tinha para falar com você. Muito obrigado.